Olá amigos da Editora Atualizar, de volta com o nosso curso sobre distribuição, sobre atos de ofício para o concurso do TJMG, né? Estou seguindo aqui, ó, o provimento 161/2006 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ de Minas. Professor, e os outros tribunais vou abordar também assim que eu terminar aqui essa parte de atos de ofício, organização judiciária de Minas Gerais. Eu volto para o TJ do Paraná. Se der tempo, eu faço um resumo, tá, gente, para o pessoal do TJ de São Paulo. Quando sair TJ de Pernambuco, os tribunais de justiça de uma maneira geral, eu sempre vou dar atenção para essa matéria específica de atos de ofício, noções de direito processual, código de normas da Corregedoria e organização judiciária. Por isso que eu falo, inscreva-se no canal da Editora Atualizar, tá? Acompanhe as nossas postagens. Nós estamos cada vez mais produzindo, organizando e distribuindo conteúdo para todos vocês, tá? Vamos lá para o provimento 161, tá? Da Corregedoria Geral de Justiça do TJMG, 161/2006, e nós temos o artigo 114. O que diz o artigo 114 sobre a distribuição das ações cíveis, das petições iniciais, sem prejuízo de demais requisitos legais, deverão constar. Então, além do previsto no restante da legislação processual civil e principalmente no novo Código de Processo Civil, quando nós estudaremos, tá? Petição inicial no novo CPC, o que eu tenho que lembrar? O que tem que ter na petição inicial, segundo essa norma interna do TJMG, da Corregedoria Geral de Justiça do TJ de Minas? Ó, inciso 1º, nome completo das partes, proibido o uso de abreviações. Então, eu coloquei aqui, ó, nome completo das partes, ponto importantíssimo, né, da qualificação das partes. E isso aqui, ó, é que pode ser a questão na prova de vocês, ó, proibida abreviações. Questão lógica, né, gente? Questão natural. Já pensou se fosse possível a utilização de abreviações? Se sem abreviações eu já tenho uma infinidade de homônimos no banco de dados do Poder Judiciário, imagina se fosse possível a utilização de abreviações, tá? Então, proibido o uso de abreviações, uma questão mais do que lógica e necessária, tá? Inciso 2º, Estado Civil e filiação. Além disso, outra questão lógica, nacionalidade, tá? Próximo, muita gente esquece, profissão. Então, cuidado, ó. Profissão é justamente o inciso 4º do 114, tá? Inciso 5º, o que eu tenho no inciso 5º? Número do documento de identidade e órgão expedidor, né? Então, a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira profissional, o número da respectiva carteira e o respectivo órgão expedidor. Além disso, CPF ou CNPJ, no caso das empresas, domicílio e residência com CEP, né? Então aí estão todos os incisos do artigo 14, o professor tem que ler, reler e lembrar no dia do concurso? Tem, tá? Então, ó, nome completo das partes, proibido o uso de abreviações, tá? Estado civil e filiação, nacionalidade, profissão, documento de idade, documento de identidade, revela a idade de uma certa forma, né? E órgão expedidor, CPF ou CNPJ, domicílio e residência com o CEP. Mas, na minha opinião, o mais importante, né, aquela questão que poderia fazer uma diferença maior, ela está justamente nos parágrafos, tá? Então, ó, cuidado sobretudo com o parágrafo 1º, porque além desses dados de qualificação na petição inicial, a petição inicial também, ela deve ser apresentada junto com a procuração do advogado, né? Com o instrumento do mandato, a procuração. Então, olha só o parágrafo 1º, ó. A petição inicial deverá ser acompanhada do instrumento de mandato, a procuração do advogado que foi contratado pelo respectivo cliente, que representa o respectivo cliente, que representa a parte, né? Então, ó, a petição inicial deverá ser acompanhada do instrumento de mandato, salvo se o requerente postular em causa própria. Coloquei aqui para vocês, ó, tem que ter procuração, exceto quando postular em causa própria, ou seja, a parte, o autor, tá? Ou os autores, enfim, a parte está postulando em causa própria e ela é advogada. Então, no documento de identificação está lá OAB,
do advogado, o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Naturalmente, ele não vai juntar uma procuração dele mesmo, tá? Então, ó, procuração, instrumento do mandato, exceto quando postular em causa própria, tá? Continuando, ó, tá? No parágrafo 1º ainda, salvo se o requerente postular em causa própria, se a procuração estiver juntada aos autos principais. Então, eu estou falando de uma petição, de um processo em apenso a um processo principal, de autos apensos aos autos principais, ao auto principal, melhor dizendo, da causa. Se já lá no auto principal da causa, tá? Eu tenho a procuração, eu não preciso sair juntando, né, novas procurações a cada auto que é colocado de forma apensa ali, a cada processo que por conexão, enfim, né, se eu tenho ali a formação de diversos autos que estão ali tramitando conjuntamente em apenso, tá? Eu não vou ter a juntada da procuração porque já está nos autos principais do processo, tá? Só que o mais importante para mim está aqui, ó, é o artigo 104 do novo Código de Processo Civil. Mas peraí, professor, aqui no provimento 161 está falando, né, nos casos do artigo 37 do Código de Processo Civil. Gente, antigo CPC. No caso do antigo CPC, era justamente, né, o artigo 37. Você chegava ali, ó, inclusive clicava aí, ó, no link, né, disponibilizado pelo próprio TJ no provimento 161, você ia lá para o antigo Código de Processo Civil, lá para o artigo 37 do antigo CPC, tá? Mas que foi aí substituído, tá? Que foi substituído justamente para, né, pelo artigo 104. Se a gente observar no novo CPC, o importante aqui, ó, é a redação do artigo 104. Olha só o que eu tenho no artigo 104 do novo Código de Processo Civil. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Então, em regra, eu não postulo sem apresentar a procuração, assinada pelo meu cliente, a mim, advogado, tá? Então, ó, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Tem um macetinho aqui, ó, PPDU, tá? Então, ó, sempre vai ter a procuração, exceto quando postular em causa própria, quando a procuração já estiver juntada aos autos principais, né? Tendo em vista os diversos processos que tramitam ali, né, de forma conexa, enfim, de forma conjunta. O artigo 104 do CPC, ok? Que coloca o seguinte, ó, em caso de preclusão, prescrição, decadência ou urgência, PPDU. Então, para evitar a preclusão, a prescrição, a preclusão do prazo, né, a prescrição, a decadência do direito da parte, tá? É uma situação de urgência. Então, guarda isso aqui, ó, PPDU. Em caso de PPDU, em caso de preclusão, prescrição, decadência e urgência, eu não preciso apresentar a procuração junto com a petição inicial, mas eu vou ter que ratificar em 15 dias. Onde que está isso, professor? Onde que você tirou que o advogado deve exibir a procuração em 15 dias? Ora, do parágrafo 1º do artigo 104 do novo CPC. Olha só, nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz, tá? Então, ó, nas hipóteses previstas no caput, ou seja, preclusão, prescrição, decadência, urgência, tá? Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, tá? Independentemente de deixar ali uma caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias. E aí um detalhezinho importante, ó, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Então o juiz pode prorrogar por igual período, tá? Pode ser 30? Pode, tá? Mas em regra, 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz competente ali, tá? Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz,
relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Se não apresentar, tá? Se eu não tiver a apresentação ali, ó, o ato é considerado ineficaz, tá? Inclusive o advogado responde aí pelas despesas e por perdas e danos, ok? Questão natural, né? Se eu sou advogado, estou representando a minha parte, eu tenho que juntar aos autos do processo, apresentar na petição inicial a procuração, exceto nessas situações que nós vimos aqui, tá? Então foi o parágrafo 1º do artigo 14, do artigo 114, melhor dizendo, né, do provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça. Dando sequência aqui, ó, indo lá para o parágrafo 2º do artigo 114, o que a gente tem aqui? Deixa eu só voltar que eu acabei saindo do 114 aqui. Lembrando que todos esses dispositivos estão na apostila, tá? Que eu organizei, né, onde eu compilei todos esses artigos que são importantes para o estudo de vocês no TJMG, tá? Então aqui, ó, voltando para o artigo 114, o que eu tenho que observar no parágrafo 2º, então artigo 114, parágrafo 2º do provimento 161/06 da Corregedoria Geral de Justiça do TJMG. Sendo apresentada a petição inicial omissa quanto a algum dos requisitos de qualificação das partes, preceder-se-á regularmente a distribuição, lavrando-se certidão que especifique a omissão. Então imagine o seguinte, ó, eu tive aqui algum dado de qualificação faltante. Caso falte algum dado, eu tenho alguma omissão, né, nessa petição inicial quanto aos respectivos requisitos aqui, tá? Eu tenho a distribuição normalmente, só que naturalmente eu vou ter a certificação dessa omissão colocada ali numa certidão, tá? Então, faça o sorteio, faça a distribuição, né? Melhor dizendo, não necessariamente o sorteio, faça a distribuição certificando a omissão do dado faltante. Por que eu tenho que ter isso? Olha só, sendo apresentada a petição inicial omissa quanto a algum dos requisitos de qualificação das partes, preceder-se-á regularmente a distribuição, lavrando-se certidão que especifique a omissão. Parágrafo 3º, depois de recebidos em secretaria e estando devidamente autuados, os autos serão promovidos ao magistrado, contendo a informação quanto à falta de qualificação das partes, tá? Então, olha só, eu tive a distribuição vai mandar para a Secretaria de Juízo, ok? Tá lá a certificação que aconteceu essa omissão. E por que eu tenho que ter essa certificação? Ó, justamente para a gente cumprir o disposto no parágrafo 4º. Então o parágrafo 3º é a chegada na Secretaria do Juízo. Ó. Depois de recebidos em secretaria e estando devidamente autuados, os autos serão promovidos ao magistrado, contendo a informação quanto à falta de qualificação das partes, tá? Parágrafo 4º. E aqui para mim é que a questão é importante, ó. Caberá ao magistrado determinar ao autor o atendimento ao caput desse artigo. Então ele vai emendar, né, a petição inicial, ele corrigir o erro, fixando o prazo para tanto. Ou, na hipótese de omissão quanto à qualificação do réu, determinar que sejam observadas as disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 168 deste provimento, tá? Então é o seguinte, ó, se eu tenho um descumprimento generalizado dos requisitos aí apresentados, colocados aqui pelo provimento no tocante à petição inicial, o juiz abre prazo para emenda da inicial, tá? O prazo vai ser fixado pelo próprio juiz, ok? Essa é a primeira situação colocada aí no parágrafo 4º. Ah, e a outra situação? Por que a distribuição, gente, tem que certificar a omissão na certidão? Não só para o conhecimento do juiz, mas também para a aplicação do artigo 168. Isso aqui, ó, é o artigo 168, é a citação feita aí, ó, o artigo 168, parágrafo 1º do próprio provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça, tá? Eu tenho que ter a citação da parte, quando for ter a citação da parte ou a diligência, deixa eu passar para cá, né? Senão eu tampo vocês. Ó, quando eu tenho a citação da parte ou qualquer tipo de cumprimento de diligência por parte do oficial de justiça, o oficial de justiça ele lavrará o dado faltante em sua certidão,
depois de cumprir os respectivos mandados, né? Quando eu falo ali do cumprimento das diligências, dos mandados por parte do oficial de justiça, ele não tem que lavrar uma certidão falando a respeito do ocorrido, tal. Ele vai falar, ele vai colocar ali, ó, o dado faltante na sua certidão, de modo que essa omissão seja corrigida. Ah, professor, onde é que está isso? Está lá no artigo 168, ó, lá no 168, inciso 1º. Se a gente vai lá no 168, inciso 1º, desculpa, parágrafo 1º do provimento, a gente percebe isso claramente. Olha só aqui, ó, artigo 168, artigo 168, ok? Parágrafo 1º, artigo 168, parágrafo 1º, tá? Em caso de inexistência de dados de identificação da parte, de qualificação da parte, o mandado será expedido contendo a determinação de que os oficiais de justiça, no momento de se proceder à citação da parte ou cumprir a diligência correspondente, deverá fazer constar de sua certidão, tá? Ou seja, a certidão que o oficial vai lavrar, os dados relativos à qualificação de tais pessoas, mencionando-se o número do registro do CPF, o número da carteira de identidade ou qualquer outro documento válido como prova de identificação no território nacional. Tá? Então, quando o oficial de justiça for fazer a citação ou cumprir uma diligência, ele vai suprir, né? Ele vai colocar esse dado faltante na sua certidão, na certidão que ele vai lavrar, dando notícia justamente do cumprimento da diligência, da citação da parte. É como se ele estivesse falando assim, ó, corrigir, está aqui o dado faltante, está lá na certidão do oficial de justiça, tá? Lavrada pelo oficial de justiça, ok? Então eu aplico aí, ó, 168, parágrafo 1º. Cai o 168, parágrafo 1º? Cai. Tá? Então cuidado aí, ó, a gente tem a junção desses dois pontos aqui do provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça, tá? Se a gente observar, gente, ó, o importante aqui é o que eu coloquei no esquema, né? O esquema ele tá bem completo aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó, nas minhas anotações, aqui tá tudo digitalizado, né? Eu tô utilizando o laptop aqui, mas eu tô falando justamente da apostila de vocês aí que vocês podem adquirir no site da Editora Atualizar, tá? Então, ó, voltando lá no artigo 114, quando eu falo do artigo 114, a probabilidade de questões, ela tá aqui nesse esquema, tá? Então, ó, eu tive distribuição das ações cíveis, petição inicial, tem que ter nome completo das partes, proibidas abreviações, estado civil e filiação, nacionalidade, profissão, número de documento de identidade, órgão expedidor, tá? CPF ou CNPJ, domicílio e residência, junto com a petição inicial, mas tem que ter a procuração do advogado, o instrumento, né, do mandato, a procuração do advogado, exceto quando a parte for advogada, tá? E está ali postulando em causa própria. Quando a procuração já está nos autos principais, tá? Juntada aos autos principais. Ou no caso do artigo 104 do novo Código de Processo Civil, ó. PPDU, preclusão, prescrição, decadência, urgência, e aí o advogado pode exibir, deve exibir, melhor dizendo, né, a procuração em 15 dias. Lembrando que o juiz pode prorrogar esse prazo aqui por mais 15 dias, tá? Se ele não fizer isso, né, eu tenho justamente a ineficácia do ato como um todo e inclusive o advogado responde por perdas e danos, tá? Se eu tenho um descumprimento generalizado dos dados necessários à petição inicial, o juiz abre prazo para a emenda da inicial. Qual que é o prazo? Ele vai fixar, tá? Em caso, né, de falta de algum dado de qualificação, essa certificação ocorre, melhor dizendo, acontece a distribuição como um todo, tá? Mas na distribuição eu vou ter essa certificação, ó, tá faltando o dado X de qualificação da parte, tá? Quando o oficial de justiça for citar ou cumprir a diligência, ele tem que adotar a providência do 168, parágrafo 1º, né? Ele tem que lavrar na sua certidão que ele vai fazer, tá? O dado faltante que ele coletou junto, né, ao interessado, junto à parte ali durante o cumprimento da diligência, ok?
ok? Então cuidado aí com essa questão, é uma questão que pode estar presente na prova de vocês, tá? O 114, os parágrafos do artigo 114, tá? Próxima aula a gente continua dando sequência aí à distribuição das ações cíveis, tá? E aí a gente vai do artigo 115 em diante. Obrigado, inscreva-se no canal, compartilhe a nossa iniciativa, sempre isso é importante para a manutenção aqui do nosso trabalho, para que a gente inclusive possa aumentar a velocidade de produção, gente, né? Quanto maior o número de inscritos, quanto mais apostilas nós comercializarmos, quanto mais nós tivermos condição de aumentar a nossa estrutura aqui, ó, maior vai ser a capacidade de produção, organização e distribuição gratuita de conhecimento para todos vocês através do YouTube, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, dando continuidade ao nosso curso de Atos de Ofício.